Então aconteceu o encontro com o comunista Mandani, que fez de tudo para nos convencer de que não era comunista, mas só queria o comunismo, roubando a população de uma cidade de 20 milhões de habitantes. Aqui está o encontro com aquele que ele chamava de racista, fascista, assassino de crianças pequenas, odiador de minorias, opressor e odiador de mulheres e homofóbico. Seja lá o que isso signifique, o comunista foi até o racista fascista e pediu dinheiro. Racista fascista, me dê dinheiro. Não é tanto assim. O fascista parabenizou o comunista pela vitória e conversaram sinceramente. Falamos sobre algumas coisas de forma muito clara em nosso comentário, sobre moradia, sua construção, comida e preços, e o preço do petróleo ele está caindo muito. Tudo o que eu faço será bom para Nova York. Se eu conseguir baixar os preços, isso é bom para Nova York, e nós os reduzimos muito mais do que no ano passado. Como sabem, falei com muita gente. O Walmart afirmou que o Dia de Ação de Graças deste ano é 25% menor que o anterior. Então isso é bom para Nova York, bom para todos. Comunista, estava ao lado da mesa do presidente e ouvia o quanto Trump fez pelo país e pela cidade de Nova York. Mas eu só quero parabenizar. Eu acho que vocês, espero, terão realmente um ótimo prefeito. Quanto melhor ele fizer o trabalho, mais feliz eu vou ficar, digo isso. Não há diferença de partido, não há diferença em nada. Vamos ajudá-lo a realizar o sonho de todos, tornando Nova York mais forte e segura. Parabéns, senhor prefeito. Valorizei muito o encontro com o presidente, que foi produtivo, como ele disse, dedicado ao lugar que amamos e admiramos, senhor prefeito. A empresa garante acessibilidade para os nova-iorquinos, que são 8,5 milhões de pessoas, tentando viver na cidade mais cara dos Estados Unidos da América. Falamos sobre aluguel, falamos sobre alimentos, falamos sobre serviços públicos, falamos sobre diferentes formas de deslocamento das pessoas, e eu valorizei o tempo com o presidente, valorizei nossa conversa. Estou ansioso para trabalharmos juntos para garantir a acessibilidade para os nova-iorquinos. Até agora, tudo está ótimo. Queremos a mesma coisa, preços mais baixos, vida mais segurança, vida melhor. Quem, afinal, não quer isso? E a pergunta, claro, é simples, como fazer isso? E é aqui que temo o fascista e o comunista divergem um pouco em suas opiniões. Houve perguntas da imprensa. Você chamou o senhor Mandani de comunista, me explique por quê. E você vai fazer algo para impedir que ele prenda o primeiro-ministro Netanyahu se ele vier a Nova York? Bem, nós não discutimos a segunda parte da sua pergunta. Daí vem o primeiro. Bem, ele tem opiniões um pouco incomuns, mas quem sabe vamos ver o que funciona ou se ele também vai mudar. Todos nós mudamos, eu mudei muito, muita coisa mudou desde que assumi o cargo. Isso foi há muito tempo. Meu primeiro mandato foi excelente, com a maior economia da história do país. Agora estamos indo ainda melhor, agora estamos muito melhor do que estávamos até mesmo no primeiro mandato. E vou te dizer, algumas das minhas opiniões mudaram. Discutimos algumas coisas, não direi o que, mas estou confiante de que ele se sairá muito bem. Acho que ele vai surpreender alguns conservadores. Na minha opinião, Mandani disse honestamente para Trump, bem baixinho no ouvido, quando ninguém estava ouvindo, que na verdade não pretende fazer nada do que prometeu aos eleitores. Ou seja, absolutamente nada. Discussão. Mas apenas alguns dias atrás você chamou o presidente Trump de déspota que traiu o país. Você disse que ele seria o pior pesadelo dele e o acusou de ter uma agenda fascista. Você planeja retirar esses comentários para melhorar seu relacionamento? Que bons repórteres, afinal, acho que são do New York Post, talvez do Washington Post, talvez eu tenha ouvido errado, tudo bem. Então, senhor prefeito, o senhor ainda considera Trump um racista? Acho que tanto o presidente Trump quanto eu entendemos muito bem nossas posições e pontos de vista. E o que eu realmente aprecio no presidente é que nosso encontro, ela focou no objetivo comum de servir Nova York, não nas divergências. Isso pode mudar a vida de 8,5 milhões de pessoas enfrentando a crise do custo de vida, com 1 em cada 4 vivendo na pobreza. Na reunião, discutiu-se várias vezes como ajudar esses nova-iorquinos a superar a necessidade e viver de fato na cidade, não apenas sobreviver.
E Aqui Trump mostrou que ele é Trump. Ele não evita assuntos delicados. Por que sussurrar pelas costas? Esse não é o estilo, posição ou jeito dele. Abrir a viseira e colocar os pingos nos is, nos es, em tudo onde é preciso colocar os pingos. Eu acho que esse momento, pessoalmente para mim, me ensinou muita coisa. Já me chamaram de coisas piores que déspota, então nem acho tão ofensivo. Acho que ele vai mudar de opinião quando trabalharmos juntos. Você ameaçou enviar tropas federais para Nova York? Vocês discordam sobre os agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega em Nova York? Senhor Mamdani, você chamou o Serviço de Imigração e Controle de Alfândega de uma estrutura estatal ilegal? Fico curioso para saber como vocês conciliam suas divergências em relação a essas duas questões. Acho que vamos resolver isso com eles. E acredito que, se tivermos... Acho que é importante, é muito importante. Nova York considerou isso extrem lisa bem adequado. Queremos tirá-los das filmagens. Acho que ele quer ainda mais do que eu. Vamos trabalhar juntos. Discutimos isso detalhadamente. O fato de Mamdani estar ao lado e balançar a cabeça mostra que ele gritava guerra para daqueles que vêm às nossas ruas caçar os moradores de Nova York. De repente, ele concorda totalmente que os criminosos devem ser capturados e deportados. Então por que ele gritava naquela hora? Como assim, senhoras e senhores? Para que os idiotas votassem nele. Como informamos, o presidente Trump se encontrou hoje na Casa Branca com o prefeito eleito de Nova York, Zoran Mamdani, e declarou que ficou surpreso com o quanto concorda com o autoproclamado socialista democrático. Agora se junta a nós o diretor político da CBS News, Finn Gomes. Finn, gostei da sua conversa com o Major. Até ontem, a Casa Branca chamava Mamdani de comunista. Mamdani chamou o presidente Trump de fascista. Agora eles parecem ter achado uma linguagem comum. O que compartilham e por que Trump se impressionou com Mamdani? Acho que, para resumir em uma frase, jogo reconhece jogo, certo? Isso é... Dois políticos que reconhecem as habilidades um do outro. Embora sejam muito diferentes, ainda há paralelos entre eles. Ambos são nova-iorquinos ligados ao Queens, candidatos outsiders, anti-establishment e populistas, responsáveis por dois grandes choques políticos ao desafiar seus respectivos establishments partidários. Sabe, antes desse encontro, havia a esperança de que o bom senso prevalecesse e que eles encontrassem um terreno comum. Como você mencionou, sobre a questão em que ambos concorreram e venceram nas eleições. Essa é uma questão de acessibilidade, o principal problema em Nova York, e envolve grande parte dos eleitores da classe trabalhadora. Então você viu isso, sabe? Você viu isso e você viu isso, sabe? Isso poderia ter ido para muitos lados, poderia ter dado errado, mas em vez disso, eles encontraram um terreno comum nessa questão. Acho que por causa do amor deles por Nova York. Mas tudo isso, no entanto, pode atrapalhar seriamente a estratégia dos republicanos na Câmara dos Deputados, Lindsey. Claro, eles tentaram antes das eleições intermediárias colocar Mamdani como, sabe, o principal rosto, o símbolo do Partido Democrata, se quiser. Ele foi questionado sobre os comentários da congressista Elise Stefanik, aliada de Trump e candidata ao governo de Nova York, que chamou Mamdani de jihadista. Trump basicamente negou, chamando Mamdani de pessoa muito racional. Disse que viveria confortável em Nova York com Mamdani como prefeito. Então, depois desse encontro, você se pergunta se os republicanos na Câmara dos Representantes talvez não precisem repensar um pouco sua estratégia. Mas foi um encontro muito interessante, uma sessão de fotos fascinante no Salão Oval, sabe? E a última coisa que eu gostaria mesmo de enfatizar é que Nova York depende de bilhões de dólares federais, sim, por meio de subsídios para infraestrutura e outras questões. Acho que isso é possível, faz parte da estratégia de Mamdani e da tática de Trump, de ir onde podem chegar a um acordo por um objetivo comum. Acredito que isso melhora as relações políticas antes muito hostis até poucas semanas atrás. Aqui está. Eu, aliás, não concordo nem um pouco com ele.
Mamdani não se tornou amigo nem aliado de Trump. Trump chama Putin de cara legal. O que você acha? Ele realmente considera Putin um cara legal? Trump chama Kim Jong-un, da Coreia do Norte, de líder sábio. Ele chama o sábio líder chinês Xi de amigo, com quem eles se entendem muito bem. E Mamdani ele chamou, se não me engano, quase de aliado. Algo assim foi dito por ele. Mas construir o comunismo, Trump, nem em Nova York, nem em Washington, ele absolutamente não pretende fazer isso. E, além disso, não vai tentar ajudar a construí-lo. Sobre o que a cidade e o governo federal concordaram? Sim, bem, digamos assim, na verdade a cidade, o estado e o governo federal, digamos, têm muitas tarefas em comum. A primeira é ajudar na construção. O governo federal vai ajudar a construir 200 mil unidades de moradias a preços acessíveis em Nova York. Isso é algo que todos os líderes, todos os prefeitos das cidades faziam e ainda fazem, e em Nova York é a mesma coisa. Ou seja, o governo federal ajuda a financiar quando se trata de moradia acessível. Existe um ministério responsável por isso. Ou seja, bem, ok, combinado. Segundo, o governo federal não tem relação com o congelamento do aluguel, isso não foi acordado, só estou dizendo que eles não têm nada a ver com isso. E Mamdani vai congelar por 1 ano, então para 2 milhões de famílias, como ele disse. Ou seja, com 2 milhões de apartamentos, poucos moram em casas. Em 1 ano, o conselho da cidade decidirá se prorroga ou não. Mas isso não tem absolutamente nada a ver com Trump, com Washington, com o governo federal, nada, zero. Isso é um assunto local. Muitos proprietários de imóveis vão começar a perder lucro naturalmente. E se não for em 1 ano, com certeza em 5 anos, as condições de vida nessas casas vão piorar significativamente. Ou seja, até o final do mandato de Mamdani como prefeito, certo? Terceiro, o governo federal ainda não concordou em liberar os 18 bilhões para melhorar a infraestrutura da cidade. Ou seja, é claro que estamos falando da cidade de Nova York. Trump teme que o dinheiro seja desviado para outros projetos. E claro, ele está certo, porque, bem, com certeza vão desviar. Mas eles concordaram em falar sobre isso. Nós vamos continuar falando sobre isso. Ok, combinado que não combinaram nada. Quarto, Trump conseguiu aumentar a presença da Guarda Nacional. Ele faria isso de qualquer forma, mesmo sem Mamdani, mas formalmente concordaram, o que é bom. E os federais vão subsidiar, ou seja, vão comandar o combate ao crime na cidade. Ou seja, a promessa do Mamdani de tirar dinheiro da polícia e passar para o Departamento de Assistência Social, bom, não colou, de jeito nenhum. Isso não tem nada a ver com o que eles concordaram. Os subsídios federais continuam limitados, como o Trump declarou, incluindo subsídios para treinamento em saúde, para requalificação, ou seja, chamam de emprego, mas na verdade é requalificação. Trump tem certeza de que o dinheiro vai para os imigrantes ilegais. E claro, ele está certo. Mamdani insiste no status de cidade santuário para imigrantes ilegais. Trump afirma que as batidas e inspeções migratórias ocorrerão independentemente do que a cidade ou o prefeito digam ou façam. Ou seja, mais uma vez combinaram que não combinaram nada. Ou seja, combinaram que somos 2 caras legais e estamos prontos para sorrir um para o outro e para a imprensa muito e com frequência. E na minha opinião é isso. Então quer dizer que o Trump realmente não vai financiar os ônibus? Sim, entendi. Então, para a comida gratuita nas lojas ou subsidiada, para que possam competir com os supermercados, ele também não vai dar dinheiro. Trump, quero dizer, bem, Trump, os federais, sim. Ou seja, para os ilegais, para a educação, para a moradia, para a saúde, Trump não vai dar dinheiro. Ou seja, ele realmente não vai dar. Ele está tentando pegá-los. Mamdani não pode aumentar impostos na cidade porque o governador do estado não permite. Sem o governador, não há como elevar impostos localmente. Se não fizer isso, ela não será reeleita em novembro. Mesmo querendo, não aumentará impostos, pois enfrentará a reeleição.
O prefeito pode pegar dinheiro emprestado. Pode sim, claro. Eu queria dizer que não pode, mas na verdade ele pode pegar. Mas tem algumas questões aí. Ou seja, para emitir empréstimos municipais e oferecê-los aos investidores e à população. Ou seja, se forem pequenos, algo local, pode ser sem o Estado. Mas se forem projetos grandes, importantes, é obrigatório obter a autorização do Estado para isso, para a emissão dos títulos. É duvidoso que com as próximas eleições para governador, o Estado autorize isso novamente. Ou seja, Mamdani parte com uma sincera demonstração de respeito e admiração. Sobre sua beleza interior, talvez também da beleza, não sei. Mas agora ninguém pode dizer que o Zahran não conseguiu por causa do Trump. Trump prometeu a ele, bem, tudo o que ele quiser depois algum dia quando chegarmos a um acordo. Só que, claro, se ele desistir das suas bobagens comunistas. E assim, se ele desistir, podemos até aceitá-lo em MAGA se ele colocar o boné. Quem ele vai atrapalhar? Na verdade, é um antissemitazinho até simpático. Quem ele vai atrapalhar? Ele quer muito viver bem e aprendeu a manipular as pessoas. Aprendeu a manipular o povo. Podemos até enviá-lo como embaixador para a Somália com Ilkan Abdullah Amar. Ela já tem 2 maridos. Um deles é seu irmão. Então, esses maridos. Por que Mamdani não foi o 3º marido dela? Antes disso, vamos cortar os órgãos reprodutivos. Ou então, tipo, as trompas para evitar que tenham descendentes. Conseguem imaginar isso? Sim. Descendentes dele e do Amar. Oh, meu Deus. Com essa nota animada, vamos nos despedir de vocês. Então, mas antes de ir, preciso dizer que vocês não podem esquecer de se inscrever. Então, ou verifiquem se vocês já estão inscritos ou não, porque se não estiverem inscritos, precisam se inscrever. Se vocês já estão inscritos, verifiquem se ativaram o sininho ou não. Se não ativaram, ativem, por favor, para que vocês recebam as notificações dos nossos vídeos a tempo. Claro, boa sorte. Informativo e, na minha opinião, divertido. Pelo menos sim, quando eu gravo, eu me divirto. Até logo.